Sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. Obrigada por estar sempre conosco aqui na TV Cidadã. Essa semana a gente vai conversar com Melina Freitas, que é secretária de Cultura e Economia Criativa aqui do estado de Alagoas, que vem fazendo um trabalho super importante e necessário para a cultura do estado, desde a primeira gestão de Renan Filho e agora ela deu continuidade no governo Paulo Dantas. Então vamos conversar com a secretária para conhecer os projetos, os avanços na cultura e o que mais ela vai oferecer para a gente agora nos próximos 4 anos do governador Paulo Dantas. Secretária, seja bem-vinda ao Alagoas em Pauta. Obrigada, Dani. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Um prazer estar aqui com você. Que bom. Secretária, a senhora é uma das mais longevas secretárias de Estado, né, de Alagoas. Atuou nos 2 mandatos de Renan Filho e agora com o governador Paulo Dantas. E a sua secretaria, nessa gestão, ela conta com uma novidade, né, que é a absorção da economia criativa. A sua pasta, né, e que antes fazia parte da Sedetur, que agora é Sedix. Isso. Né, porque agora existe a Setur, que é a Secretaria de Turismo, e agora uma secretaria de, entre aspas, desenvolvimento econômico, que é comércio, indústria e serviços, né? Exatamente. A CEDIX. Secretário, eu queria que a senhora explicasse para a gente, né, para quem está nos assistindo, qual é a relação da cultura com a economia criativa? Porque para o governo ter tomado essa decisão, deve haver alguma relação, né, entre cultura e economia criativa. Total, Dani. Na realidade, tudo que diz respeito à cultura está inserido no universo da economia criativa. A economia criativa é um conceito muito disseminado em todo o mundo. No Brasil, já há alguns anos, muitos estados adotaram essa mudança na nomenclatura e que a nomenclatura vem também com uma postura, com um entendimento de que é preciso se encarar a economia criativa como um vetor de desenvolvimento social e econômico dentro da cultura. Então, o que é esse conceito? A economia criativa, ela denota de um potencial cultural, intelectual, criativo, que gera um valor econômico, que gera emprego, que gera renda, que gera um aumento nas possibilidades de exportação, de maneiras de caminharmos para a sustentabilidade de todas as atividades que dizem respeito à cultura. Eu tenho muita dificuldade em distinguir a cultura da economia criativa, porque se a gente fala em teatro, se a gente fala em música, se a gente fala em audiovisual, existe ali a economia criativa viva. Viva, exatamente. Né? Se a gente fala em artesanato, em moda, no TUT, que é algo extremamente atual, que a globalização nos trouxe, que a internet nos trouxe, a gente tem muito conteúdo gerado pela economia criativa, muito mesclado, muito misturado com a cultura. E é um passo que eu considero muito importante. Nós sempre defendemos a noção de que a cultura é essencial, é importantíssima para o desenvolvimento social, mas ela tem sua representatividade no desenvolvimento econômico. O PIB brasileiro demonstra isso, são bilhões. A cultura e a economia criativa representam mais de 200 bilhões no PIB brasileiro. Nós não temos dados oficiais aqui em Alagoas, mas, inclusive, esse momento em que o governo do estado denomina a sua Secretaria de Cultura como Secretaria de Cultura e Economia Criativa, nos dá espaço, oficialmente, de forma institucional, a buscarmos levantar esses dados próprios que nós temos aqui em Alagoas. Maravilha. E a economia criativa, ela com certeza, como a senhora acabou de falar, vai agregar demais ao trabalho da cultura, né? Porque eu acredito que vai haver um acréscimo à pasta. Exatamente. Né? A pasta ela vai ganhar uma robustez maior, né? com a economia criativa, e que é uma coisa, é algo muito intrínseco aqui no estado. Né? A economia criativa, ela é responsável por uma grande parte da renda da população. Muita gente sobrevive e vive da economia criativa.
E dando ênfase a essa pauta, né, denominando uma secretaria, eu acredito que as pessoas que vivem da economia criativa, que colaboram para a economia criativa do Estado, estejam se sentindo mais representadas nesse momento. Com Não é isso? certeza, eu acredito que sim. Há poucos dias eu participei de uma reunião com a ministra Margarete Menezes, com a retomada do MINC, né, o Ministério da Cultura. E a própria estrutura do MINC traz agora uma superintendência de economia criativa. Então, isso demonstra o quanto esse conceito vem crescendo, ganhando espaço. E eu acho que impõe respeito, sabe, Dani? Sim. Porque, historicamente, no nosso país, a cultura ela foi relegada a um espaço pequeno, pouco valorizado e que não condiz com o que nós, com a consciência histórica e cultural que temos, entendemos ser justa. Claro. Nos últimos anos, no governo Renan Filho, agora também no governo Paulo Dantas, nós fomos numa contramão, porque embora as parcerias com o governo federal fossem nulas, inexistentes, aqui nós estabelecemos uma política de editais. Ano após ano, os editais foram crescendo em números e também em valores. Nós retomamos festivais, projetos importantes que abriram cena para os artistas da terra. Então, acredito que agora, com a economia criativa, esse respeito chega de alguma forma, esse reforço, vamos chamar assim, e toda a cultura só tem a ganhar. Então, os nossos artistas, os produtores culturais, aqueles que fazem a cultura acontecer na prática, sem dúvida devem estar sim comemorando, porque eu acredito que não é só uma mudança de nome, é uma mudança de posicionamento dentro do carrossel, digamos assim, que gira a economia do Estado, Claro. que gira o desenvolvimento mesmo. E como a senhora mesmo falou, né, não é só uma denominação, realmente é uma representatividade, né, que está sendo mostrada e que está em consonância com o governo federal. Exato. Que finalmente, né, depois de 4 anos de trevas, longos anos de trevas, né, e muitas trevas culturais, porque realmente foi renegada a segundo plano, a gente sabe exatamente por quê, né? Uma vez que as lideranças não tinham cultura, né? O que seria cultura no Brasil? E houve até uma marginalização do meio cultural, dos total, artistas. Total. Um desrespeito imenso. Total, exatamente. Com todos os níveis, né? Todos os tipos de artistas, sejam eles artistas de teatro, cinema, televisão, artesãos, enfim, todo tipo de artista foi renegado, assim, foi realmente marginalizado. Total. Aqui em Alagoas a gente teve assim, uma experiência muito clara, muito próxima, em virtude da Serra da Barriga, que está localizada em União dos Palmares. E o 20 de novembro, que é uma data extremamente importante, é sempre comemorada e recebe pessoas do Brasil inteiro. Sim. E nos últimos anos, Dani, o governo federal simplesmente não apoiou. Ignorou. Se o governo de Alagoas não tivesse reconhecido a importância e a necessidade de se preservar e se respeitar essa tradição religiosa, cultural, infelizmente nós não teríamos realizado as cerimônias e todas aquelas apresentações que acontecem no 20 de novembro. Foi praticamente que exclusivamente patrocinado pelo governo do estado de Alagoas. Então, assim, maravilha. É um abandono total, um desmonte completo que aconteceu na cultura. Mas, assim, depois desse encontro com a ministra, estavam presentes todos os secretários de cultura do país, e ela apresentou a equipe dela. O sentimento que nós estamos no momento é de muita esperança, é de um recomeço impactante, realmente, mesmo porque a Lei Paulo Gustavo está em fase de regulamentação, mas a perspectiva que o Ministério nos deu é que já no final de março a operacionalização já inicie. Então, isso é muito importante e é um momento assim que foi muito esperado e que eu
tenho a impressão de que vai ser muito positivo para a cultura do país. Com certeza. E nesses 8 anos, né? Quase 8 anos e meio daqui a pouco. Está passando rápido. Está passando rápido. Quais foram assim, os principais avanços da cultura, né? A senhora já falou na relação com os editais, na importância, na valorização dos artistas e do meio artístico, do audiovisual pelo governo Renan Filho. Quais seriam os principais avanços que a senhora consegue destacar, assim, fazendo uma comparação da cultura alagoana de 10 anos atrás para a cultura hoje em Alagoas? Olha, eu fico até numa situação de tímida, porque, de fato, são muitos anos, né, indo para o 9º ano à frente da Secretaria de Cultura. Apesar de muito honrada, extremamente honrada, eu sinto muito o peso da responsabilidade de estar à frente da Secretaria de Cultura. Foram anos onde nós buscamos estabelecer políticas de cultura com os diversos segmentos que existem no Estado, e é um Estado riquíssimo em arte, ou seja, não é fácil estabelecer efetivamente investimentos, diálogo, programas, projetos para cada um deles, mas eu tenho a impressão que nós cumprimos boa parte da missão. Eu acho que o nosso saldo é muito positivo. Essa questão do estabelecimento da política de editais é algo que eu falo com muita alegria, porque nós fizemos esse levantamento dos últimos 10 anos, um comparativo dos últimos 10 anos, antes da minha chegada na Secretaria de Cultura e os anos seguintes. E os números são, assim, estupefatos, né? Em investimentos nos editais, na retomada desses programas, dos festivais. O Festival de Cinema de Penedo é um belo exemplo. Ele voltou ao calendário dos festivais nacionais de cinema, quando ele passou anos apenas no circuito de festivais universitários. Isso se deve ao investimento do governo de Alagoas, ao entendimento que o governador Renan Filho à época teve, que o governador Paulo Dantas também tem, pela sensibilidade também dos parceiros. O secretário da Fazenda, George Santoro, sempre foi um parceiraço da cultura. Os secretários que passaram pelo planejamento, o secretário Fabrício, o secretário Cristian, a secretária Renata. Então, assim, é um trabalho de equipe e que eu tive liberdade e tive apoio dos colegas, dos chefes, né? Falando em chefes, tanto Renan Filho quanto Paulo Dantas sempre tiveram essa postura relacionados à cultura. Então, eu acho que é um momento totalmente diferente que a cultura em Alagoas vive. A cultura é um meio árduo, a gente precisa exercitar bastante a resiliência, porque são segmentos questionadores, são segmentos que, pela história que eu já mencionei aqui, sempre relegados, sempre pouco dinheiro, sempre pouca visibilidade, talvez não, certamente sem o reconhecimento que merecem. Claro. Então não é da noite para o dia que você consegue virar esse jogo, mas a impressão que eu tenho e o trabalho que nós desenvolvemos nesses anos foi sempre no sentido de virar esse jogo, sim. Claro que ainda não viramos, falta muito, mas a gente vai continuar jogando bravamente, lutando, defendendo aí as bandeiras para que cada vez mais Alagoas vá crescendo, Alagoas vá se destacando, vá gerando mais oportunidades e vá dando o lugar que a cultura merece. Melina, recentemente a gente recebeu a equipe aqui da LC Barreto Produções para rodar o filme Deus Ainda é Brasileiro, né? Como se fosse a continuação do Deus Ainda é Brasileiro de 2003. E isso representou uma geração de empregos muito grande para o Estado, uma valorização da nossa cultura, uma vez que o diretor Cacá Diegues é alagoano e fez questão de rodar 100% do filme aqui no Estado, né? Não foi só em Maceió, foi no Estado. E que é importante a gente ressaltar isso. E o Estado, ele incentivou essa produção. O que eu queria saber, assim, outras produções podem recorrer ao Estado, buscar esse incentivo para rodar
seus filmes, montar suas peças aqui em Alagoas, né? Não estou falando só de grandes produtores ou grandes produtoras, produtores locais, produtores nordestinos, né? Que queiram rodar seus filmes e montar suas peças de teatro ou exposições, ou o que seja. Podem contar com esse incentivo do Estado? Olha, Dani, sem dúvidas é um segmento, uma potência que nós temos no país e aqui em Alagoas não é diferente, é o segmento de audiovisual. E eu estou me referindo inicialmente a ele para frisar a importância da filmagem desse longa do Cacá Diegues, imortal da Academia de Letras, um alagoano brilhante e que escolheu a sua terra natal para rodar 100% desse filme aqui. É um filme que tem uma perspectiva de ser rodado em grandes festivais, em festivais internacionais. Ser exibido no Brasil e no mundo. Ser exibido em plataformas de streaming. Então, é uma questão que até perpassa, ultrapassa a importância da produção de audiovisual. Mas ela entra também na divulgação de Alagoas como destino turístico. Ela promoveu um investimento dentro do Estado, entre os profissionais de cultura do Estado, porque foi uma das exigências que nós tratamos com a produção do filme, que fosse contratadas profissionais alagoanos na produção, atores, em todos os... Uma premissa, né? Isso, exatamente. Para receber o incentivo. Né? E, para além disso, nós entendemos que o Cacá pode ser um embaixador, ele pode ser um representante que apoie e que nos ajude a disseminar filmes, obras que são realizados por cineastas alagoanos, por artistas alagoanos, que hoje a grande dificuldade é a distribuição. São produzidos filmes maravilhosos aqui, filmes premiados, mas a dificuldade de levar esses filmes para serem exibidos em outros locais. Então, no grande circuito. No grande circuito. Não é exclusividade de Alagoas, outros estados também têm essa mesma dificuldade. É uma coisa que o Brasil busca modificar. É uma pauta muito discutida nacionalmente. Em vez de dar muito espaço para blockbusters americanos. Isso, né? exatamente. E trazer... valorizar as nossas telas com os nossos filmes. Sem dúvida. Com filmes nacionais que são fantásticos. Aqui nós temos artistas e cineastas maravilhosos e a gente não valoriza devidamente. E a gente não consegue dar esse fluxo que seria o ideal, né, para movimentar a cena de audiovisual. Isso acontece também com as peças teatrais, com os shows musicais. Com a cena cultural como um todo. Com o cenário cultural como um todo. Então, dito isso, eu acho que foi um marco muito importante, acho que foi uma decisão assertiva do governo do Estado, rodar um filme do Cacá 100% aqui em Alagoas, aproveitando profissionais da nossa terra, aproximando o Cacá do que existe no nosso cenário local. E mesmo porque no plano de governo do governador Paulo Dantas existe a proposta da criação de um Film Commission aqui em Alagoas, uma estrutura institucional, governamental, que busque exatamente estabelecer esse intercâmbio entre estados, até entre países, e fomentar a atividade do audiovisual aqui em Alagoas, mas também de todos os outros movimentos. A nossa prioridade será sempre apoiar e fomentar os artistas da terra, dar visibilidade, dar suporte para que os projetos dos nossos artistas sejam reconhecidos. Mas qualquer projeto que se interesse em vir a Alagoas, em contratar os nossos profissionais, em mostrar as nossas belezas naturais, históricas, serão bem-vindos, porque entendemos que é uma maneira de gerar oportunidade para esses mesmos artistas que eu citei anteriormente. Sem dúvida. E de divulgar o nosso estado. Isso mexe com uma cadeia muito ampla, que vai da rede hoteleira aos restaurantes, aos
artistas que atuam, aos cinegrafistas, cenógrafos, maquiadores, enfim, são muitos profissionais e a gente acha que todo tipo de investimento nesse sentido que venha a Alagoas é positivo, será positivo. Com certeza, sem dúvida. A pandemia foi, né, uma tragédia de uma forma geral para todos os setores, mas principalmente para a cultura, né? E uma coisa que nós percebemos também foi que a cultura salvou, nos salvou na pandemia, não é? Se não fossem os filmes, as séries, as lives, né? Tudo que foi feito por artistas na pandemia para nos entreter em casa e vivendo problemas de saúde seríssimos, famílias vivendo tragédias de perda de parentes e tudo, a cultura nos salvou, eu diria. E ainda assim, a cultura não segue sendo valorizada, né? O que o governo do estado fez para mitigar todos esses problemas gerados pela pandemia, né, que nos atingiu a todos, e quais foram as providências que o governo do estado tomou para tentar mitigar e trazer de volta a cena cultural alagoana para a economia, né? No primeiro lockdown, no início de março de 2020, já nos primeiros dias, nós encaminhamos um projeto à PGE do Estado no sentido de desenvolver um projeto de apoio aos artistas. Então, nós migramos todos os nossos projetos porque, como você bem disse, a cultura foi extremamente agredida pela pandemia, porque fomos os primeiros a parar. O artista precisa de público, o público é aglomeração, então nada podia acontecer. E para gravar, a mesma coisa, para produzir, a mesma coisa, né? Então nós identificamos como uma alternativa o online, né? Sim. De forma muito cuidadosa, de forma muito responsável, mas para dar oportunidade dos artistas terem acesso ao recurso, terem alguma maneira de exercer o seu ofício e serem remunerados. Então, nós estabelecemos inúmeros editais no sentido de serem gravados no formato online, serem repassados, serem apresentados através do nosso canal no YouTube. Lutamos muito no sentido de levar a lei de incentivo, que é um outro avanço muito importante desses últimos anos, à prática, né, efetivamente à prática. E apesar de ter sido um momento muito difícil, eu entendo que aqui em Alagoas nós conseguimos manter as atividades de forma básica, da maneira que era possível, e não permitimos que o nosso cronograma parasse. Se não houvessem todos os investimentos, mesmo sendo em formato online, que foram realizados pelo governo de Alagoas através da Secretaria de Cultura, eu tenho certeza que o cenário seria mais devastador ainda. Então, assim, o governo apoiou efetivamente, né, os artistas, o setor audiovisual na pandemia, porque realmente foi muito prejudicial para esse setor, né? Um dos primeiros a parar e um dos últimos a voltar. E isso foi realmente assim, muito traumatizante, eu diria, porque técnicos, cinegrafistas, etc., o pessoal ficou realmente sem trabalho. Foi uma fase tenebrosa. Foi muito complicado. E é bom saber que o governo apoiou e, de alguma forma, dentro do possível também, conseguiu dar algum suporte, algum tipo de apoio para os artistas. Secretária, o governador Paulo Dantas manteve e ampliou a política de editais para a cultura, lançando 14 editais para fortalecer e dar visibilidade aos segmentos culturais. Quais foram os segmentos contemplados e quanto foi destinado para o desenvolvimento desses projetos? Olha, logo que assumiu o governo, o governador Paulo Dantas ele teve uma reunião comigo e demonstrou o interesse em realizar
festejos juninos no estado de Alagoas, de forma ampla, de forma descentralizada, Pulverizada mesmo em todo o estado, mesmo porque estávamos saindo da pandemia. Aquele era o primeiro São João pós-pandemia, com eventos com público liberado e etc e tal, a maior parte da população vacinada. E esse eu já considerei o primeiro passo, a primeira demonstração efetiva de que ele queria, de fato, demonstrar o seu respeito e o seu carinho pelos artistas locais. A gente sabe que aqui no Nordeste os festejos juninos são uma tradição das mais fortes, das mais pulsantes, em todos os estados nordestinos, e aqui em Alagoas não é diferente. Então, a Liga das Quadrilhas Juninas, Liga dos Cocos de Roda, Liga dos Forrozeiros, todos esses foram contemplados no São João, para além de bandas que também foram contratadas para os festejos que aconteceram em todo o estado. Além disso, ele determinou que nós propuséssemos editais que contemplassem o maior número de segmentos possíveis. Então, nós fizemos um levantamento dos últimos editais que tínhamos realizado e lançamos 14 editais. 14. Foram 14 editais. E esses editais fluíram muito bem. Foram, acho que, 5 ou 6 categorias artísticas contempladas. E um investimento nunca visto em Alagoas. Quanto foi destinado para esses projetos? Em torno de quanto? Em torno de 15 milhões de reais. Nossa, só para editais. Só para editais. Só para editais, para além dos outros projetos, né? Então, é um recurso muito grande. A gente tem casos de editais que ainda... Os nossos artistas ainda estão realizando o trabalho com o recurso de outros editais e já foram lançados outros. Já foram contemplados em outros editais. Em outros editais, né? Exatamente. Então, no momento onde o Brasil vive uma crise econômica, acho que a crise política ainda está se equilibrando. Nós ainda vivemos num país polarizado, o que gera muita dificuldade em alguns momentos. De diálogo, inclusive, Isso. Né? Entre os setores, porque uns são de um lado, outros são de outro. Isso, e mesmo diante desse cenário, a gente conseguir realizar esses editais, a gente conseguir entregar tanto à sociedade quanto aos nossos artistas e a todos que trabalham na cadeia economia criativa, é algo muito significativo, é algo extremamente significativo. Nossa, e além dos editais, quais são os projetos da Secult para esse ano, né? E também para os próximos 3 anos, né? Esse e os próximos 3. Eu acredito que não há projetos assim de longo prazo, mas pelo menos num prazo, no curto e médio prazo, né? Sim. Quais seriam os projetos da Secretaria? Olha, ainda puxando a questão dos editais, até porque é importante que se coloque as coisas claramente. Os editais que foram lançados estão em pagamento. A gente deve pagar completamente até maio. É uma demanda que eu tenho sido cobrada justamente. Entendo a posição dos artistas, existia um prazo previsto e nós não conseguimos atender o prazo de pagamento, mas até maio todos os editais serão pagos, estão completamente assegurados esses pagamentos e é como eu dizia, existem editais que ainda estão sendo realizados agora. Sim. E a gente vai fazer o pagamento de mais um, então a gente pretende continuar ampliando, realizando editais diversos para atingir mais artistas, mais categorias. Agora, no final do mês, vamos realizar um seminário de economia criativa. A economia criativa é um conceito muito
não é novo, mas para nós acaba se tornando novo. Então, É uma novidade é uma na novidade, secretaria. exato. Tanto na secretaria como na classe artística mesmo. Para a classe artística como um todo. Então, eu acho que é importante esse momento de discussão, de esclarecimentos, onde nós traremos pessoas especialistas que possam nos ajudar a assimilar e a entender melhor a economia criativa e de que maneira a economia criativa vai impulsionar cada vez mais a cultura aqui em Alagoas. Isso é ótimo. É uma meta que eu considero a número 1 hoje, dentro da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, é um plano de ataque, vamos falar assim, para tirar do papel a lei de incentivo. A lei de incentivo é uma demanda antiga, foi muito difícil chegar no texto dela. Nós discutimos com a sociedade civil, discutimos internamente com as equipes de governo, discutimos com a PGE, hoje a lei está pronta e o que nós precisamos? Nós precisamos promover encontros com os industriais, com os empresários e precisamos também apresentar o fluxo, o organograma que é preciso ser seguido para que os artistas possam captar recursos para os seus projetos, possam conquistar investimentos para os seus projetos. Isso sim, eu acredito muito que vai ser uma virada de página, uma virada de chave. Com a educação da sociedade civil. Isso, exatamente. Né? De investir na cultura, de contribuir, de colaborar, porque todos saem ganhando. Todos saem ganhando. Com incentivo à cultura, né? Sim. Você criando um país com pessoas mais cultas, com pessoas mais bem informadas, com certeza você cria uma população que vai saber fazer seus pleitos com responsabilidade, entender o que está pleiteando, exatamente. Porque às vezes a gente também recebe pleitos de pessoas ou de causas que as pessoas, por falta de conhecimento, de informação, acabam pleiteando coisas que a gente não consegue atender, porque elas não sabem pleitear. Mas por que elas não sabem? Porque não lhes foi oferecida essa oportunidade, né, de conhecimento. E uma vez porque é uma reação em cadeia, quando você traz empresários, industriais para investir na cultura com responsabilidade, né, por meio da lei de incentivo, a gente consegue formar essa sociedade mais responsável, mais consciente dos seus pleitos. Sim, né? Concordo. E acho que vai ser sim uma virada de chave. Uma maior participação do Conselho de Cultura também em todos os projetos que nós desenvolvermos. Existe uma perspectiva muito positiva com a retomada do Ministério, com as parcerias que nós vislumbramos, que acredito que serão totalmente possíveis. Então, eu acho que estabelecer o que nós já conseguimos trazer para o cenário cultural de Alagoas. Os festivais, os projetos, a política de editais é uma coisa muito recente. Sim. Não se lançavam editais em Alagoas. Essa prática se tornou comum a partir do primeiro ano do governo Renan Filho e foi crescendo. Isso é muito importante ser reconhecido, claro, né, Melina? Né, a gente faz um levantamento, em 10 anos foram lançados 7 editais. No primeiro ano do Renan Filho, nós já lançamos 8 editais. E a cada ano nós fomos aumentando esse número de editais. É importante então, trazer isso é muito relevante, isso é muito importante. Claro. Então, acho que é um legado que se deixa, mesmo porque qualquer governante que amanhã se negue a praticar essa política vai sofrer muita resistência. Sim. É uma maneira democrática, transparente de disponibilizar investimentos aos artistas, aos produtores culturais. Os editais, eles são postos à disposição dos que se interessam em se inscrever e eles apresentam a documentação, a proposta e são avaliados por uma equipe técnica completamente independente, formada por profissionais de notório saber. Então, é um trabalho muito sério e que não tem realmente interferência nossa. Tanto que pessoas que fulano
questões políticas. Ah, porque fulano Sim. não gosta de você, porque fulano... E fulano é contemplado em vários projetos. Então, eu acho que isso é a maior demonstração de que o trabalho realmente é muito sério. Claro. De muita transparência e buscando simplesmente dar oportunidade, gerar investimento. E técnico, né, Melina? Isso E é técnico, que é exatamente. importante. Exatamente. Porque é muito importante tirar o viés político disso Total, tudo. gente, não existe. Né? A gente tá. Óbvio que eu hoje estou na Secretaria de Cultura e Economia Criativa ocupando um cargo político. Isso é fato, porque é um cargo de indicação. É a discricionariedade do governador Mas isso não em tira formar o a seu equipe dele. mérito Mas e isso não né, sua significa que o capacidade trabalho de cada secretário, não falo nem só por mim, acredito que todos desenvolvam um trabalho sério, buscando se cercar de bons técnicos e fazer, fazer o trabalho que precisa fazer. Cumprir o seu dever, né? Não estou fazendo favor a ninguém, estou cumprindo com o meu dever. Com certeza. Mas isso eu falo muito, assim, com muita tranquilidade, porque eu tenho consciência de que a gente faz um trabalho muito sério, muito justo e que as pessoas estão aí para comprovar, estão vivendo, mesmo aqueles que têm alguma crítica, têm alguma questão, mas não Todos deixam nós, né? não deixam de participar, de serem contemplados, de estar lá. Lógico, não somos unânimes, não, né? ninguém Ninguém é. Então, para uns você vai agradar, para outros você não vai agradar, mas isso é a vida e as coisas são desse jeito mesmo, né? De qualquer forma, acho que é importante a gente deixar claro que ressaltar a importância desses avanços para a cultura do Estado. São avanços que vão permanecer, né? Que vão sobreviver a governos, a secretários, né? São coisas que realmente foram feitas e que estão aí movimentando a cena cultural alagoana, e isso é um mérito seu, é um mérito do ex-governador Renan Filho, um mérito do governador Paulo Dantas também, que está dando continuidade a isso, isso é muito importante. E eu acho que o que deve ser ressaltado é isso, né? A importância desse legado, do que ele representa para a sociedade alagoana, para a nossa cena cultural. Então, secretário, eu queria agradecer a sua presença aqui no Alagoas em Pauta. Agradeço, Dani, muito obrigada. É sempre bom, procuro trazer artistas, procuro dar sempre, trazer luz a esses assuntos, porque a gente precisa falar sobre cultura, a gente precisa falar sobre educação, a gente precisa falar sobre esses avanços que realmente fazem a diferença na sociedade, né? Como diz o Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E isso faz parte, sem a arte, sem a cultura, nós também não somos seres humanos por completo, né? Não vivemos a nossa plenitude. Então, agradecer pelo seu trabalho, parabenizá-la por isso. Obrigada. Sei que não é fácil, que é um desafio diário, né? Quem trabalha com cultura sabe o quão difícil é implementar, criar, dar continuidade a projetos culturais no Brasil. E quero parabenizá-la por essa força que você tem, pela sua capacidade, e que você continue à frente da pasta, da secretaria, realizando esse trabalho incrível que você faz. Dani, muito obrigada pelas suas palavras tão carinhosas, pelo seu carinho e respeito. Fico muito grata pelo espaço aqui, me senti extremamente à vontade. E, como eu disse anteriormente, eu procuro cumprir o meu dever com muita responsabilidade, com muita seriedade. Vamos continuar avançando, vamos continuar buscando elevar cada vez mais a cultura alagoana, agregada agora à economia criativa, buscar o diálogo cada vez mais próximo com a sociedade civil, com os movimentos culturais. E, a partir daí, eu acredito que a gente vai avançar cada vez mais. Não tenho dúvida disso. Obrigada. Eu que agradeço. Sempre vem aqui o Alagoas em Pauta, o programa está sempre à sua disposição. Obrigada, Dani. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui e até a próxima semana. Tchau.